Bom dia, minha gente, bom dia. E vamos começando mais esse roteiro. Hoje eu vou falar, minha gente, sobre uma pauta muito importante também, na minha opinião, principalmente para as mulheres, né? Sobre independência financeira. É incrível que ainda no século XXI eu estou percebendo que tem muitas mulheres, principalmente as mulheres. Fui bater na cadeira da pessoa. Principalmente as mulheres, minha gente, que ela gosta muito de depender dos homens. E você não vê um homem querendo depender de mulher. Muito difícil o homem que abrir mão do seu futuro, dos seus estudos, da sua independência, né? Pelas mulheres ou pela família, tanto faz. E eu vejo muito ainda a mulher fazendo isso. Eu acredito que seja um erro muito grande. Eu falo por experiência própria, né, gente? Porque eu fui ensinada a ser assim. Graças a Deus que hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Mas muito antes de eu ficar dependente de alguém, eu já tinha essa visão. Só que eu não fiquei dependente não porque eu quis, foi porque eu acredito que foi, sei lá, o destino. Que às vezes a gente planeja uma coisa e sai outra coisa, né? Então, eu já tinha essa mentalidade. Por mais que eu fui criada diferente, criada para ser dependente de alguém, de homem, né? Mas eu me perguntava, eu escutava minha mãe sempre dizer que minha mãe veio de uma criação totalmente diferente da de hoje, né, minha gente? E eu ouvi minha mãe dizendo muito que a gente tem que eu tenho que trabalhar, que a gente tem que ficar em casa e tal. Só que eu achava muito errado, na minha mente eu achava muito errado isso. E já via muitas mulheres também já sendo independentes, e eu sempre me inspirei naquelas mulheres, queria ser essa mulher, uma mulher independente, não depender de ninguém, depender de mim mesma, primeiramente de Deus, depois de mim, né? E tanto é que eu fazia minha faculdade era de administração, e por fatalidade do destino eu tive que trancar, né? Tô filmando e tive que trancar minha faculdade, e acabou todos os meus planos. Quase todos, né? Todos não, só mudou um pouco o recurso. E eu vejo hoje em dia as meninas novas querendo depender de homem. E mesmo que o homem seja um homem bom, aproveitou, a gente não deve depender de ninguém. Acho que a gente tem que ser um adulto funcional, a gente tem que depender da gente primeiramente, fazer nosso futuro. Porque ninguém sabe o dia da manhã, não. Ninguém sabe se de repente você vira uma viúva ou também um homem lhe deixa, como a maioria faz, né? Geralmente deixa as mulheres ainda com bagagem, né? Com filhos para criar depois. E eu vejo tanta mulher abrir mão de uma coisa tão importante que é o seu futuro, sua independência. Não faça isso não, minha gente. Não faça isso não, porque homem não é hoje, nem minha mãe não. Homem não é carteira de trabalho não, nem é futuro de ninguém não. A gente que tem que depender da gente mesmo, a gente tem que... Eu vejo a menina tudo novinha, não tem nem terminou os estudos, entendeu? Nem terminou os estudos, nem trabalha, aí já quer se relacionar. Aí o amor vive em uma Mangacabana, como eu dizia, né? Aí quer se relacionar, aí acaba nesse relacionamento pegando um bucho, uma gravidez, né? Aí depois fica dependendo, querendo ou não, vai ficar dependendo de homem. E se é que esse homem trabalha, né? Porque geralmente nem trabalha, né? E não tô falando de namoro, tô falando que já quer logo casar, se amigar, não tem nem casa, não tem nem trabalho e quer já casar. Entendeu? Eu não sei o que tem na minha cabeça, isso é uma loucura. É cabeça de vento mesmo. Porque a gente dá conselho, avisa o caminho, tem tanta experiência para ir, tanta coisa para se
inspirar, ver tantas pessoas aí quebrando a cara, elas deveriam ver e tentar fazer diferente, mas não, parece que é uma coisa de querer quebrar mesmo a cara para aprender. E eu acho incrível isso. Porque eu mesmo, quando era mais nova, quando alguém me dava um conselho, eu via assim a diferença, eu via que aquele caminho era errado, eu não tentava desviar o caminho para não fazer a mesma burrada. E os jovens de hoje em dia, não sou jovem que tem, não é só jovem não, porque tem jovem também que é maduro, né? Não é pela idade, é pela maturidade. Mas eu falo mais sobre os jovens porque eles têm um futuro promissor, né, minha gente? E eles abrem mão disso tudo, principalmente as mulheres, para depender de outro ser humano. A gente às vezes não depende, não consegue depender nem da gente mesmo. A gente não consegue às vezes nem se manter direito e vai depender de outro ser humano. É loucura isso. E, mulherada, não faça isso. Não abra mão do seu futuro, da sua independência financeira. Foque nos seus estudos. Foque em... Até focando nos estudos, né? Tá difícil porque um salário hoje em dia não dá pra nada. Então foque no estudo, foque na faculdade, entendeu? E um conselho que eu dou também, foque no empreendedorismo, que eu acho que é um futuro muito bom, você empreender, porque você vai trabalhar para você, não vai depender de ninguém, entendeu? Você vai ser seu patrão. E eu acredito muito no empreendedorismo. Eu mesmo estou focando nisso. Eu sempre sonhei em ser empreendedora. Independente de mim, ter minha empresa, é meu maior sonho, gente, meu maior sonho. Eu sempre sonhei em ter isso. Quando eu estava fazendo o curso de administração e a faculdade, eu queria muito ter uma empresa, nem que fosse pequena, mas que fosse minha, entendeu? Que dependesse de mim. Que saísse dali o meu suor, o pão de cada dia que eu trago para meus filhos. Ainda é meu maior sonho, gente, meu maior sonho. É depender de mim, não de ninguém. Primeiramente de Deus, depois de mim. Claro que a gente tem que se relacionar com a pessoa que venha para somar, seja um provedor que vale a pena, mas não depender dele. Se ele, de repente, ele lhe deixar, você vai ter sua casa, você vai ter seu dinheiro, você vai ter seu carro, você vai ter seu trabalho, entendeu? É não depender, entendeu? Não depender financeiramente de jeito nenhum de ninguém, porque o dia da manhã só pertence a Deus. E eu vejo muitas mulheres fazer essa loucura, pelo amor de Deus, mas não faça essa loucura. Foque em você, foque na sua independência financeira. Vocês não estão vendo como os homens hoje em dia estão, não todos, mas a maioria, você vê, não é futuro, não, homem não é futuro não, gente. Tem que procurar sua independência financeira. Tente focar em você, tente pelo menos se manter nesse mundo, seja um adulto funcional, não dependa de outro ser humano para viver. É muita loucura, é a maior loucura acho que uma mulher faz, é abrir mão do seu futuro, dos seus sonhos, para depender de homem. Eu acho que é a maior loucura. Mesmo que o homem seja bom, provedor, mas é loucura, gente, é loucura. Porque o futuro só Deus sabe. Ninguém sabe o dia da manhã não, pra estar dependendo de ninguém não. E é sobre isso, minha gente. É não depender dos outros. Porque a pior coisa do mundo é você depender de alguém. É a pior coisa do mundo. Você passa humilhação. Você precisa das coisas, tem que estar se humilhando. Às vezes a pessoa pisa, lhe maltrata. Muitas mulheres já botam agressão, entendeu? Porque tem homem que se aproveita que... Por isso que tem muitos homens que levantam muito essa pauta de gostar que a mulher dependa do homem. Porque eles querem que a mulher dependa do homem para quê? Para quando ele quiser fazer o que ele quer, entendeu? Não estou dizendo todos os homens, mas a maioria. Não estou generalizando. Mas ele quer que a mulher seja dependente dele totalmente. Porque quando ele quiser aprontar alguma coisa com ela, ela não tem para onde correr. Ela fica ali dependente dele, e vai ter que aceitar. Ela quer não, ela vai ter que aceitar, porque ela não tem para onde ir, ela não tem para onde correr, ela não tem com que se sustentar. Ela depende dele totalmente e até muitas vezes emocionalmente. Então,
Por isso que eles gostam muito de levantar essa pauta que mulher tem que se depender de homem. Aí vai na onda deles, vai depender de homem. Eu mesmo, às vezes, que eu depender de homem, minha gente, não tenho nada de bom para contar, só coisas ruins. Entendeu? Eu me arrependo de ter trancado minha faculdade, me arrependo tanto, foi a coisa que mais me arrependi. Eu só não me arrependo tanto, porque não foi só por causa de homem, foi para cuidar dos meus filhos, né? Então eu não me arrependo tanto por causa disso. Mas eu me arrependo muito, porque hoje eu era para estar formada, era para ter meu salário, era para ter meu carrinho. Eu tinha muitos sonhos, muitos planos, e eu abri mão disso tudinho em pró de homem, em prol de família. E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Me diz. Hoje eu tô tentando correr atrás do que eu deixei para trás, entendeu? Agora, a pessoa que me relacionei, ela fez o futuro dela, ela tá feita na vida, porque ela não abriu mão das coisas dela para poder se dedicar à família. Essa loucura só quer fazer a mulher. Então, mulher, pare com isso, de fazer essa loucura, de abrir mão do seu futuro. Por aí, muitos, você vê, muitos homens são mais bem-sucedidos, por quê? Porque eles não abrem mão de jeito nenhum, ele não abre mão do seu futuro, da sua independência financeira, por causa de família, de mulher, não. Não façam isso não, minha gente, não abra mão do seu futuro, foque nos seus estudos, foque no seu trabalho, foque em ter uma casa, foque em ter um carro, sonhe em grande, sonhe em alto. Tudo é possível, só basta ter força de vontade, ter fé e força de vontade, entendeu? Foque no seu futuro, não abra mão não, por mais que seja difícil, tente ser mais forte. Eu sei que muitas vezes as mulheres já foi mãe, é difícil, mas tente igualar isso, tente arrumar alguma forma, não seja fraca, tente arrumar alguma forma de conciliar. Eu tava até um dia desse, eu tava vendo um vídeo de uma menina bem novinha, eu achei muito incrível, cara. Uma menina bem novinha, ela faz faculdade, ela trabalha e ela tem um filho. E muitas vezes ela leva o filho dela pra faculdade. Eu achei tão lindo a força de vontade, a menina é tão novinha, a força de vontade. Eu achei muito incrível, cara. Eu achei muito incrível, eu fiquei olhando assim, poxa, era pra eu ter feito isso que ela fez, entendeu? Era pra ter feito isso que ela fez. E hoje eu fico frustrada porque era pra ter sido mais forte. Eu tentei ser forte, mas cada um tem sua história, né? Cada um tem seu processo. O meu processo foi esse. Mas pra ela talvez tenha sido mais fácil, porque ela tinha rede de apoio, né? Que tem gente que tem rede de apoio, outras pessoas não têm. No meu caso eu não tive, né? Porque muitas vezes eu cheguei. Eu abri mão dos meus estudos, porque eu chegava, meus filhos não estavam bem cuidados, entendeu? E aquilo me entristecia. Eu via que meus filhos não chegava a fralda dele, estava encharcada de xixi, tava com a mesma fralda que eu saí, entendeu? E o mingau tava do mesmo jeito que eu fiz, e aquilo me entristecia muito. Então eu abri mão, eu preferi cuidar dos meus filhos, entendeu? Então é uma coisa também que eu digo, eu tente só ter filho quando você já tiver uma independência financeira e quando você estiver estabelecida, quando você vê que, principalmente isso, e depois o pai, né? Um pai que você vê que é um pai mesmo, que é um homem de caráter, um provedor. Mas não queira depender, mesmo se ele ser isso tudo, não queira depender de homens, não queira. Porque eu vejo muitas mulheres dizendo, mas meu marido é provedor, meu marido é bom. Eu também tive um marido bom no meu primeiro casamento. Mas depois ele se mostrou ser outra pessoa totalmente diferente, entendeu? Depois que eu tive 2 filhos dele, ele te mostrou ser uma pessoa totalmente diferente. Em nenhum momento da vida dele, ele quis abrir mão de nada da vida dele para poder cuidar dos seus próprios filhos. Eu que tive que fazer isso. Então, sempre vai ser o seu filho, sempre vai ser da mãe, entendeu? O filho sempre vai ser a responsabilidade mais da mãe. A gente vai sempre ter que abdicar de alguma coisa na sua vida, abrir mão. Então, não fique achando que que ele é um bom marido, que ele vai. Não vai não, minha gente. Não vai não.
Por mais que ele tente ajudar em alguma área, fazer a obrigação dele, mas sempre vai, o lado mais pesado vai ser pra gente. Então foque primeiramente nos seus estudos, no seu futuro, para depois você pensar na maternidade. Porque a maternidade é muito boa, mas eu acho que tudo tem fase. Por isso que tem fase para tudo, mas só que as pessoas, elas ultrapassam as fases. Muitas vezes por opção, né? E outras vezes não é por opção, é porque aconteceu mesmo. O que acontece, às vezes a pessoa engravida sem esperar, não é um filho planejado, veio porque Deus permitiu, isso acontece também. Mas enquanto você tiver oportunidade, abrace as oportunidades, entendeu? E eu vejo muitos jovens que têm oportunidade que as mães e as avós não teve e eles deixam passar, como se a vida fosse um mar de rosa, como se dinheiro caísse do céu, entendeu? Como se eles achassem que eles vivem como se fosse eu não consigo entender, não. Eles vivem como se fosse que a gente tem a obrigação a vida toda de criar eles. Eles acham que uma hora eles vão ser independentes. Aí fica, a gente dá conselho, não aceita o conselho. Aí fica perdendo tempo. Devia aproveitar o momento, porque o momento é agora. Porque quando a gente é jovem, a gente é um mundo de possibilidades, é um mundo de oportunidades. E eles deveriam abraçar esse momento, né? Aí pega, começa a deixar para depois, anular, procrastinar. Deixar, depois eu faço. Eu ainda estou jovem, depois eu faço. É um erro também muito grande. Porque as oportunidades nem sempre batem duas vezes na mesma porta, não. Às vezes ela passa uma vez e não passa nunca mais. Eu me lembro quando eu estava fazendo a minha faculdade de administração, apareceu muitas oportunidades de trabalho bom em várias empresas. Todo mês aparecia, porque quando a gente está fazendo o curso e a faculdade, eles dão prioridade a quem está fazendo o curso, porque é convênio. E todo mês aparecia vagas de emprego de empresas. E eles chegavam lá na sala da gente perguntando se a gente queria. E muitas vezes eu disse não, porque eu dizia, não é o momento, porque eu já estou fazendo faculdade. Quando eu largar aqui, eu vou cuidar dos meus filhos. Então eu não vou para o trabalho, não é o momento agora para trabalhar, não. Era o que eu dizia, né? Aí eu abri muitas vezes mão, muitas vezes chegou e eu abri mão. Eu preferi cuidar dos meus filhos. Talvez se eu tivesse me agarrado com essa oportunidade que eu tive, meu futuro teria sido totalmente diferente, talvez. Então é o que eu digo, vocês têm que abraçar a oportunidade, não deixe passar como eu fiz, entendeu? E é isso, minha gente. Vocês têm que não querer depender de outra pessoa para viver, não. A gente tem que depender da gente mesmo. A gente tem que ser um adulto funcional, a gente é adulto. E vocês que estão se transformando agora, estão ainda ficando adulto, abrace a oportunidade, que as oportunidades vêm mais para vocês agora, mais ainda. Vocês têm que aproveitar, abraçar, não deixar para depois fazer esse erro, cometer esse erro. Abrace a oportunidade, porque amanhã a gente planta o que a gente colhe. Vocês têm que ver o que é que vocês estão plantando, para depois não colher amanhã e depois estar aí chorando, frustrado porque não fez o que deveria ser feito e brincou, né? Porque muitos jovens ficam brincando de viver. Acho que a vida vai ser sempre isso aí. E lembre-se que a gente planta tudo que a gente colhe. Se hoje a gente está plantando, abrindo mão das oportunidades, abrindo mão de ter nossa independência financeira, mais tarde você vai colher tudo que você está plantando. E é sobre isso, né, gente? Principalmente as mulheradas. Não queira depender de ninguém. Foque nos seus estudos, gente. Pelo amor de Deus, foque no seu trabalho. Vocês veem aí como está a sociedade. A sociedade ela é machista. Ela é opressora. Por mais que a gente não tente fazer vista grossa, a realidade é essa e não adianta não. A sociedade, para ela melhorar, vai demorar um pouco, vai se passar ainda séculos ainda para a sociedade ficar do jeito que a gente quer, do jeito que a gente precisa, do jeito que as mulheres merecem. Vai demorar muito, então mesmo que isso aconteça, mesmo assim a gente ainda não tem que depender de ninguém não.
A gente tem que depender da gente mesma, a gente tem que ser um adulto funcional. Então não queira depender de homem, não. As mulheres são muito oprimidas, as mulheres são muito rotuladas, entendeu? O mundo machista de hoje em dia, que eu só vejo as mulheres sendo apredrejadas. Fora o feminicídio que você está vendo aí, né? É muito feminicídio, e a maioria deles porque as mulheres dependem financeiramente de homem. Então não procure ter sua independência em todas as áreas, tanto financeira como emocional. Porque eu vejo muitas mulheres, às vezes elas são dependentes financeiramente, mas são dependentes emocional. Elas não conseguem viver sem homem. Elas acham que o homem, o mundo delas gira em torno do homem. Ela tem que viver. Se não tiver um homem, ela vai morrer, ela não vai viver. Eu não sei que mentalidade dela, que ela acha que se não tiver um homem, a sociedade não vai aceitar ela. Ninguém tem que aceitar nada, não. A gente que tem que ver o que é melhor pra gente. A gente não tem que viver de aparência e nem tentar agradar ninguém, não. Entendeu? A gente só se basta. A gente tem que viver assim, se for um homem para agregar alguma coisa na nossa vida, acrescentar, somar, entendeu? Não é um homem que seja um homem âncora, que seja para pesar, para atrasar a nossa vida. Quando você é um homem que você vê que é um homem que quer atrasar a sua vida, ele já não serve para você. Porque um homem de verdade, ele vai apoiar os seus sonhos, seus planos, entendeu? Ele vai ficar feliz com a sua conquista, ele vai lhe impulsionar, entendeu? Porque ele sabe que você estando bem, ele também estará bem, o relacionamento estará bem, a família estará bem, entendeu? Longe disso é doentio, é uma pessoa tóxica, entendeu? Longe disso. E é sobre isso, né? Tem a sua independência financeira, tanto financeira quanto emocionalmente. Não queira de jeito nenhum. Eu já tive experiência dos dois lados, então não falo da minha experiência de vida. E é um conselho que eu dou do fundo do coração. Não queira depender de ninguém, dependa de si mesmo. Tenha força de vontade para correr atrás dos seus sonhos. A força de vontade que você tem de tentar facilitar a vida do outro, que é o que muitas mulheres fazem, facilitar muito a vida do homem, né? Coloque essa força em você. Foque em você, foque nos seus sonhos, no que você quer de melhor para você. Foque em você e depois no outro. É um conselho que eu dou, entendeu? Porque depois a gente vai colher tudo que a gente está plantando, e a colheita ela vem, ela é da semeadura, ela vem e vem com força. E é sobre isso, né, gente? É sobre isso. E que vocês tenham uma ótima manhã, um ótimo dia, e lembre sempre de agradecer a Deus por tudo, entendeu? E não murmure, não reclame de nada, sua vida seja sempre grata a Deus por tudo, porque murmuração é oração do diabo, entendeu? E quanto mais você murmura, mais as coisas dão errado na sua vida. Tenha um pensamento positivo, tenha uma vibe positiva, entendeu? E sonhe alto, sonhe o máximo que você puder, e também tenha fé, força de vontade, e não desista dos seus sonhos, entendeu? Corra atrás dos seus sonhos, lute por eles. Se você não lutar por ele, ninguém vai lutar por esse sonho, não. Então foque em você, tenha fé em você, que você vai conseguir. Lembre-se, seja grato.